Olá, educandos da IAJA, Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Beto. E eu sou a professora Isabel, e nós estamos aqui para fazer um comunicado muito importante para todos vocês, e tem a ver com a nova programação do Conexão Escola TV. É isso mesmo, Isabel. Nossa programação mudou. Agora, toda segunda-feira, teremos videoaulas para a primeira e segunda série do primeiro segmento. E toda terça-feira, teremos videoaulas para a terceira e quarta série do primeiro segmento, sempre nesse mesmo horário. Isso mesmo, e já às quartas-feiras teremos videoaulas para a quinta e sexta série do segundo segmento. E às quintas-feiras, aulas para a sétima e oitava série do segundo segmento, também nesse mesmo horário. Às sextas-feiras teremos aulas de educação física, arte e revisão de português e matemática para as turmas de segundo segmento, de acordo com o horário pré-estabelecido. É isso mesmo, professora Isabel. E para o educando acessar o horário, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ou digitar o código que aparece no navegador do seu celular. Isso mesmo, e os horários também estarão disponíveis nas instituições educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia e no portal do SME, que vocês já sabem qual é, né, gente? É sme.goiania.gov.br. Ó, nós nos despedimos de vocês chamando a equipe de professores da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Bom, com vocês, os nossos professores, que estarão aqui de segunda a sexta-feira, hein? Não percam! Olá, eu sou a professora Ariane, trabalho no CEMEI Consuelo Nasser e estarei aqui no Conexão Escola TV, trabalhando educação matemática e demais componentes curriculares na primeira e segunda série da EAJA. Olá, olá! Eu sou a professora Alda Martins, da Escola Municipal Padre Pelágio. Estou aqui com você no canal Conexão Escola TV com videoaulas de matemática. Isso para a terceira e quarta séries da EAJA. Te espero, fica comigo, não perca uma aula! Olá, sou o professor Anísio, trabalho na Escola Municipal Alonso e também leciono na Escola Municipal Agripina. Estarei com vocês aqui no Conexão Escola TV com as aulas de História da EAJA de quinta a oitava série. Aguardo todos vocês. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Luciano e eu sou da Escola Maria Clara Machado. E eu estarei aqui com vocês no Conexão Escola TV, ministrando aulas do componente curricular Educação Física, para turmas de quinta a oitava série da educação de adolescentes, jovens e adultos. Vamos nessa? Olá, estudantes da oitava série da EAJA. Meu nome é Anísio, sou professor de História. Bem-vindos à nossa aula no Conexão Escola TV de hoje. Temos um assunto da história do Brasil, né? Vamos tratar da República aqui no Brasil, a instauração da República no Brasil, e vamos discutir um tema rapidamente, que é a participação do povo nesse episódio da proclamação da República. Vamos lá, então. Primeiro, vamos pensar na proclamação da República. Vocês sabem que nós estamos falando de um fato que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Vamos começar por esse fato. O que foi a proclamação da República, né? Isso que entrou para a história com o nome de Proclamação da República é uma sucessão de fatos que foi marcada por muitas indefinições, indecisões, idas e vindas, né? E que depois acabou ganhando esse nome de Proclamação da República, né? Vamos falar um pouco sobre ele. Primeiro, no dia 10 de novembro de
1889, num clima político, de uma conjuntura política bastante tensa, de desgaste do poder da monarquia, da figura do imperador Dom Pedro II, foi feita uma reunião na casa de Deodoro da Fonseca, no Rio de Janeiro, que era um general importante do Exército, que tinha uma proeminência no Exército, como figura pública. Então foi feita uma reunião dos partidários da República, liderados por Benjamin Constant, tentando convencer o Deodoro da Fonseca a liderar a revolta no Exército para derrubar a monarquia e instaurar a República. Essa reunião ela se fez necessária porque Deodoro da Fonseca, apesar de ser favorável ao movimento que estava em curso no Exército, ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, tinha jurado fidelidade a Dom Pedro II. Então ele aceitava instaurar a República, mas depois da morte de Dom Pedro II. Então foi feita essa reunião e aí meio que convenceram Deodoro a participar desse movimento. E a gente está falando de um período bastante turbulento, de muitos acontecimentos, né? Inclusive muitos boatos, muitas notícias, né, que davam conta de que o imperador estava tomando decisões que desagradavam o exército e principalmente a Deodoro. Então, ele, em função desse clima, aceitou liderar esse movimento e no dia 15 de novembro ele liderou a revolta do Exército, tomou o quartel-general do Exército no Rio de Janeiro e exigiu a demissão do ministro do Império, o Visconde, o chefe do Ministério do Império, né, o Visconde de Ouro Preto. Ele participou desse ato e fez a demissão do ministro, mas ele esperava que fosse feita a escolha de um outro ministro e por Dom Pedro, né? Só que, em função de uma série de boatos, né, ele foi convencido a desistir de esperar Dom Pedro II e declarar de vez instaurada a República, né? Depois de tomada essa decisão, a comunicação com Dom Pedro foi feita só na madrugada do dia 16 de novembro, né? E Dom Pedro foi obrigado a viajar no dia 17 de novembro e aí ficou instaurada a República. Mesmo assim, com muitas indefinições, né? Era um momento que ainda não se sabia como que seria esse governo, né? Isso ficou para a história com o nome de Proclamação da República. Esse ato do dia 15 de novembro, todo esse movimento, ele é resultado de um processo de uma conjuntura política de algumas décadas que foram desgastando o poder da monarquia, foi desgastando a legitimidade da monarquia, né? Então, 3 grupos principais fizeram oposição a essa monarquia e participaram desse processo, né? No final da década de 1870, a gente já tinha consolidado no cenário político brasileiro esses 3 grupos, né? Que o primeiro grupo foi o Exército, o segundo grupo foi os abolicionistas, né? Que são os partidários do fim da escravidão, e o terceiro grupo são os republicanos, que constituíram um partido, né, e começaram a já empreender seus projetos políticos, já desde 1870. Então, com a atuação desses 3 grupos, né, a gente tem um processo que foi o de deslegitimação da monarquia, né? O Exército, por exemplo, é um grupo que tomou consciência da sua importância política a partir da Guerra do Paraguai, né? E depois da Guerra do Paraguai começou a se sentir desprestigiado. Uma outra questão que gerou insatisfação no Exército foi que eles foram
através de uma lei do imperador, eles foram proibidos de se manifestar publicamente sobre política, né? E uma outra coisa também que é importante lembrar no Exército é que o Exército, os oficiais do Exército aderiram às ideias do positivismo vindo da França. Rapidamente, o positivismo é um conjunto de ideias que, entre outras coisas, buscava o investimento na ciência, o investimento num poder forte, o investimento na modernização, né, na abertura do país para os novos tempos, né? E a República era um tipo de governo que se adequava a esses novos tempos. O avanço também do grupo dos abolicionistas, né, com as campanhas na imprensa, no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, provocou também além de uma mobilização política, né, esse grupo foi importante porque tocava num ponto que era fundamental para os fazendeiros do café, né, os grandes fazendeiros, que era um grupo de sustentação política do imperador e da monarquia, né? E os republicanos foram ganhando espaço, inclusive a adesão de muitos fazendeiros, e que depois levou a conseguir reunir forças para se aliar com o exército e gerar esse acontecimento que foi o do dia 15 de novembro. Mas aí, bom, esse fato da proclamação da República, do dia 15, traz uma questão importante sobre a participação do povo, né? Porque a República é um tipo de governo, é uma forma de governo que foi pensada, que foi idealizada a partir da crítica à monarquia e que pressupunha a abertura do poder para a participação da população. E como é que foi a participação do povo nesses movimentos, nesses acontecimentos, né, do dia 15, que culminaram no dia 15 de novembro, né? Sobre isso, tem um trabalho de um historiador brasileiro chamado José Murilo de Carvalho, que escreveu um livro e deu o título para esse livro de Os Bestializados. No iniciozinho desse livro, o José Murilo de Carvalho fala o seguinte: em frase que se tornou famosa, Aristides Lobo, o propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamado o novo regime. Segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistira a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver talvez uma parada militar. Essa é uma questão importante, né? Aristides Lobo foi um dos caras do grupo dos republicanos que participou da reunião com Deodoro, né? Um dos grandes propagandistas desse movimento republicano. E ele era um dos idealistas que achava que a população deveria participar, né? Mas, na verdade, a proclamação da República foi um movimento feito por militares, né, e alguns intelectuais, sem nenhuma participação do povo, né? Esse fato, que não houve a participação popular lá no início, né, é um fato recorrente, né? Nas próximas aulas a gente deve voltar a tratar disso, inclusive. É uma característica da nossa República, né? Então é isso. Nessa aula nós falamos sobre a proclamação da República no 15 de novembro, né? E um pouquinho sobre a participação popular nesse fato, né? Eu agradeço a todos vocês, um grande abraço e até a próxima aula. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita.
Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.